Vídeo de número 9. Lei de execução penal em exercícios. Concurso de agente de segurança penitenciário, Polícia Federal e qualquer outro concurso que cair essa lei. Nesses exercícios nós vamos pegar todos os aspectos da lei de execução penal. Então vamos para a questão de número 81. Não é pré-requisito exigido pela lei de execução penal ao diretor do estabelecimento penal. Letra A. Ser portador de diploma de nível superior de Direito ou Psicologia ou Ciências Sociais ou Pedagogia ou Serviços Sociais. Letra B. Possuir experiência administrativa na área. Letra C. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Letra D. Ter exercido a função de agente penitenciário ou carreira similar. E letra E. No estabelecimento ou nas proximidades dedicará o tempo integral à sua função. Só um instante, corrigir aqui. Agora sim, residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Pause o vídeo, releia e dê a sua resposta. A alternativa correta é a letra D. Está no artigo 75 os pré-requisitos exigidos ao diretor do estabelecimento e ter exercido função de agente penitenciário ou carreira similar não é um desses pré-requisitos. Todos os outros citados estão de acordo com a LEP. Questão de número 82. Incumbe ao patronato, salvo... Antes de ler as alternativas, eu falei no vídeo anterior e vou reforçar aqui. O patronato ele tem funções voltadas, ele está voltado para atividades não exclusivas, mas na maioria das vezes, atividades fora da unidade prisional. E o conselho da comunidade, atividades dentro da prisão. Então, o conselho da comunidade voltado para os presos encarcerados. Enquanto o patronato, público ou privado, ele busca fazer atividades principalmente daqueles que estão do lado de fora da unidade prisional, seja egressos e etc. Então, aqueles que estão externamente. Então, vamos para a questão. Incumbe ao patronato, salvo letra A, fiscalizar o trabalho exercido pelo preso dentro e fora da unidade prisional. Letra B, orientar os condenados à pena restritiva de direitos. Letra C, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Letra D. Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições de suspensão e do livramento condicional. Com base naquilo que eu falei, ficou fácil. A alternativa correta é a letra A. Fiscalizar o trabalho exercido pelo preso dentro da unidade prisional. Eu li dentro e fora, né? Então, fiscalizar o trabalho exercido pelo preso dentro da unidade prisional. Isso não é atribuição do patronato. Eu falei, patronato está voltado ao trabalho do preso fora da unidade prisional. Questão de número 83. Incumbe ao conselho da comunidade, exceto letra A, visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca. Letra B. Entrevistar presos. Letra C. Apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário. Letra D. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Letra E. Acompanhar a evolução do egresso. Pause o vídeo e analise cada alternativa e dê a sua resposta. Resposta correta, nosso gabarito é a letra E. Como eu falei e repito, você não vai errar isso mais na prova. Egresso não é função do conselho da comunidade, não é função precípua. Ele pode, mas a função precípua do patronato, porque o egresso é aquele que está fora da unidade prisional. E a função precípua do patronato é aqueles que estão fora da unidade prisional. Conselho da comunidade dentro da prisão. Então, tranquilo, vamos lá para a próxima questão. 84. Observe que isso que eu falei, isso é macete, não está expresso isso na lei, mas é macete para concurso. 84. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança,
oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Isso está certo ou isso está errado? A alternativa está correta. É o artigo 81A, artigo novo da Lei de Execução Penal. Então, a Defensoria Pública vai fazer isso, vai velar para a execução regular da pena, no caso dos condenados, e medida de segurança, nos casos dos semi-imputáveis e inimputáveis. Ele vai oficiar no processo executivo, nos incidentes da execução. Nós veremos em questões o que são incidentes de execução, para a prática, para a defesa dos necessitados em todos os graus, em todos os graus, seja na prisão temporária, na prisão preventiva, seja na prisão domiciliar, seja na condenada em primeira instância ou condenação definitiva. Em todos, a Defensoria Pública vai velar de forma individual, um só preso, e coletivo, quando for o interesse coletivo de grupos de presos ou de todos os presos. 85. O pedido de detração e remissão da pena são atribuições do defensor público. Isso está certo ou isso está errado? Pause o vídeo, releia. A alternativa está correta. Observe, pessoal, que não são atribuições exclusivas, mas são sim do defensor público. Por quê? O advogado particular, ele pode fazer um pedido de detração ou remissão da pena. Então, elas são atribuições do defensor público, mas não são exclusivas. Remissão. Na remissão, nós temos um preso trabalhando e a cada 3 dias trabalhados será descontado um dia da pena. Isso é a remissão, por exemplo. E enquanto na detração, nós temos que um preso cumpriu 1/6 ele ficou 6 meses em prisão provisória e ele é condenado a 1 ano. Então esses 6 meses será somado já. Então ele só tem mais 6 meses para pagar. Isso é a detração. Então, tranquilo, não é atribuição exclusiva do defensor público. O artigo 81, pessoal, eu vou citar algumas atribuições da Defensoria Pública. Requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, aplicação aos casos julgados de lei posterior de que qualquer modo favorecer o condenado, porque a lei posterior, ainda que ela é retroativa, ela alcança os crimes, ou melhor, qualquer crime. Imagina hoje alguém comete um crime e esse crime ele tem uma pena de 8 anos, uma pena mínima de 8 anos. Aí, daqui 2 anos, uma nova lei, esse crime passa a ter uma pena mínima, uma pena ou máxima de 2 anos, por exemplo. Então essa vai retroagir. Ainda a lei benéfica, ela retroage. Então é função da Defensoria Pública fazer isso. Declaração de extinção da punibilidade, também função da Defensoria Pública declarar que requerer, ela vai requerer a declaração. Quem declara é o juiz, ele vai requerer, assim como requerer todas as providências, requerer a aplicação aos casos julgados de lei posterior, ele vai requerer a declaração de extinção da punibilidade. Nos casos, por exemplo, de prescrição, decadência, então o crime prescreveu nos casos de públicos ou decaiu no caso de crime de ação privada. Então, ele vai requerer a declaração da extinção da punibilidade. Unificação das penas, detração e remissão, nós falamos na questão passada, instauração dos incidentes de excesso ou desvio da execução, aplicação de medidas de segurança, revogação ou substituição, conversão das penas, progressão de regime, suspensão condicional da pena, o sursi penal, faremos questão sobre ele, livramento condicional, faremos várias questões sobre ele, comutação, faremos também indulto, autorização de saídas temporárias, internação, desinternação, tudo isso ele vai requerer. A dica:
leia todo o artigo 81 da letra B. Eu não citei todos aqui. O que você vai fazer? Acabando esse vídeo, você vai lá, pegar a lei de execução penal, ou o vídeo que nós fizemos, na aula teórica, nós fizemos o vídeo sobre esse assunto, falando de todas essas letras, todas as alíneas, mas se você não quiser, você vai na internet, no site da Presidência, baixa a lei de execução penal atualizada, se você tiver aí, você vai no artigo 81B e leia todas as atribuições da Defensoria Pública. Questão 86. Marque a alternativa incorreta. Letra A. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Letra B. A mulher e maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos em estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Letra C. O mesmo conjunto arquitetônico não poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa. Letra D. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados à assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Pause o vídeo, releia e responda. A alternativa correta, nosso gabarito, é a letra C. O mesmo conjunto arquitetônico não poderá abrigar estabelecimento de destinação diversa. Isso está errado. O que está correto? O artigo 82, parágrafo 2º. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Imagine um conjunto arquitetônico, um complexo penitenciário. Nós temos ali a ala, um pavilhão ali somente com presas, outro pavilhão somente com presos provisórios, outro pavilhão, uma outra unidade ali com presos condenados. Pode sim um mesmo conjunto arquitetônico abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Na prática, deixa para lá, vamos lá. Próxima questão, 87. Julgue o item a seguir. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 2 anos de idade. Isso está certo ou isso está errado? A alternativa está errada, porque somente a data que está errada. Ou melhor, os estabelecimentos penais destinados às mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, até 2 anos de idade. E aqui a nossa questão: o que está errado não é essa parte aqui, até 2 anos de idade. O correto, pessoal, é amamentá-los no mínimo até 6 meses de idade. Então, é isso que torna a questão incorreta. Até 6 meses de idade é o prazo em que o Estado deve prover para que as crianças estejam com a mãe, os bebês estejam com a mãe, para que elas possam amamentá-los, cuidar de seus filhos, até 6 meses de idade. A questão trouxe 2 anos, falso. Então, 2 anos de idade. 2 anos de idade. Se você ler a Lei de Execução Penal e os regulamentos e as normas estaduais, você vai ver que alguns estados trazem normas de que as unidades prisionais poderão ter creches para que essas creches possam cuidar dessas crianças até 7 anos. Mas aqui nós estamos falando de berçário, para que as mães possam cuidar de seus filhos. Nesse caso, é até 6 meses de idade o correto. Questão de número 88. Marque a alternativa correta. Os estabelecimentos destinados às mulheres presas deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências. Letra B. Serão instaladas salas de aula destinadas a cursos de ensino básico e profissionalizante nos estabelecimentos penais. Letra C. Haverá instalação destinada à Defensoria Pública, exceto nos estabelecimentos destinados a presos provisórios. E letra D.
O preso condenado em primeira instância ficará junto do condenado por sentença transitada em julgada. Pause o vídeo, releia e dê a sua resposta. A alternativa correta, a única, é a letra B. Serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos de ensino básico e profissionalizante nos estabelecimentos penais. Exatamente. Isso está correto. Básico, ou seja, o ensino fundamental, que será obrigatório, e profissionalizante. Deve haver, então, o Estado, por meio de convênio, ou ele mesmo prover, por iniciativa privada, ou o Estado prover, cursos profissionalizantes. Agora, por que as outras estão corretas? A letra A parece errada de acordo com aquilo que nós estudamos, mas este é o texto da lei. Os estabelecimentos destinados às mulheres presas deverão possuir exclusivamente agentes femininos na segurança de suas dependências. Esse é o texto. Nós sabemos que existe externamente ou aquelas atividades especializadas, pode haver agentes do sexo masculino, mas nas suas dependências, isso aí está implicitamente dizendo que internamente. Letra C. Haverá instalação destinada à defensoria pública, exceto nos estabelecimentos provisórios. Na realidade, eu confundi aqui, pessoal. A alternativa é a B mesmo, mas como você deve ter percebido, a letra A está errada e não certa. A letra A está errada porque não somente presas, não somente agentes de segurança do sexo feminino. Eu que confundi aqui. Você acertou, eu errei. Os estabelecimentos destinados às mulheres presas deverão possuir exclusivamente? Não. Nas suas dependências? Não. Tem agente masculino também para outras funções. É internamente que é agentes femininos. Internamente serão agentes do sexo feminino. Internamente. Em todas as dependências? Não. Nas dependências externas, por exemplo, serão agentes masculinos para fazer a revista do visitante do sexo masculino. Foi eu que confundi. A letra B está correta. A letra C. Haverá instalação destinada à defensoria pública. Não existe esse exceto aí. Presos provisórios, estes estabelecimentos também deverão ter defensor público. E letra D. O preso condenado em primeira instância ficará junto? Não, ficará separado dos outros condenados em sentença transitada em julgada. Questão de número 89. O preso primário cumprirá a pena em seção distinta daquela reservada para os reincidentes, enquanto o preso que ao tempo do fato era funcionário da administração da justiça criminal ficará em dependência separada. Isso está certo ou isso está errado? A alternativa está correta. Artigo 84, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei de Execução Penal. O preso primário cumprirá a pena em seção distinta, separada daqueles reincidentes. Aqueles que já foram condenados alguma vez ficarão separados dos presos primários. Pessoal, isso é na lei, tá? Na prática, isso não acontece em todos os lugares, não. Na regra, é o que interessa para a nossa prova. E aquele preso que era funcionário da administração da justiça criminal, ele vai ficar separado dos outros presos. Então, imagine o oficial de justiça, ele vai ficar separado. Desde já eu já digo também que não só estes, mas imagine um policial militar ou civil ou um agente penitenciário que comete um crime e vai preso. Ele vai ficar também numa seção separada, uma seção distinta. A Lei de Execução Penal prevê isso, que eles ficarão separados dos presos comuns. Então, tranquila, questão de número 89. Questão de número 90, a última questão desse vídeo, julgue o item a seguir. Caberá, faltou um ao aqui, mas ao secretário de Segurança Pública, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Isso está certo ou isso está errado? A alternativa está errada. Não cabe ao secretário de Segurança Pública
a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos, ao juiz competente. Então, o juiz competente que vai decidir. Quem é o juiz competente? Em primeiro lugar, é o juiz local. Em segundo, o juiz lá que proferiu a sentença, na falta desse juiz local. Ele vai proferir, então, ele vai decidir qual o estabelecimento adequado para abrigar aquele preso provisório ou condenado em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Por exemplo, ele foi condenado ao regime semiaberto ou ao regime aberto. Então, o juiz vai decidir casa do albergado, colônia agrícola, presídio penitenciária, nos locais que houver esses estabelecimentos. Então, o juiz vai decretar, vai escrever isso no seu despacho. Cabe a ele, ao juiz competente, e não ao secretário de Segurança Pública. Aqui, pessoal, nós terminamos também esse vídeo. Muito obrigado pela companhia e até o próximo.